Olá, meus irmãos, um abençoado dia para todos. Sejam bem-vindos ao canal Vida em Cristo. É com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Fique comigo até o final, pois Deus tem uma palavra que vai falar o seu coração. O evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 19, de 1 até o 10. E nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz o Evangelho de São Lucas 19, de 1 até o 10. E Jesus nos faz um convite à conversão. O encontro com Zaqueu, que, de fato, é um poderoso testemunho de que nenhum coração está fora do alcance da graça de Deus. A alegria de receber Jesus, a conversão imediata e a restituição como fruto de um coração transformado. Assim como a história do evangelista São Mateus, que também se tornou apóstolo. Ele que era um outro cobrador de imposto que Jesus chamou, assim como Zaqueu. Mateus, também conhecido como Levi, era um cobrador de imposto a serviço do Império Romano. Essa profissão era sinônimo de traição, corrupção, impureza para o povo judeu. Os publicanos eram vistos como pecadores públicos, pessoas que enriqueciam à custa do sofrimento dos seus irmãos. O encontro transformador. O encontro transformador que nós ouvimos no Evangelho, que nos relata que Jesus, ao passar pelo ponto de cobrança de imposto, viu Mateus e disse simplesmente: segue-me. Mateus, num ato de resposta imediata e radical, é semelhante à decisão de Zaqueu que nós ouvimos no Evangelho, que levantou e o seguiu. A alegria da hospedagem. A primeira ação de Mateus, após o chamado que Jesus faz, foi exatamente como Zaqueu: receber Jesus em sua casa com grande alegria. E ele preparou um grande banquete para Jesus e os seus discípulos. E a casa ficou cheia de outros cobradores de impostos e pecadores, os seus amigos, companheiros.
Mas ali começou uma murmuração. E a resposta de Jesus, imediatamente aos fariseus e mestres da lei, aqueles que começaram a murmurar, questionando os discípulos: por que come vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? A cena da murmuração dos fariseus. Ele diz que Jesus foi hospedar em casa de um pecador. Eles murmuravam, criticando Jesus. Mas Jesus dá uma resposta que cala eles, com as suas hipocrisias. E a resposta de Jesus Jesus vai dizer, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia, eu quero. Misericórdia, eu quero. E não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. A conversão que gera frutos. Assim como Zaqueu, que imediatamente se dispôs a dar a metade de seus bens aos pobres, restituir 4 vezes mais o que tivesse defraudado. A conversão de Mateus foi total e frutífera. Ele não apenas deixou a vida velha para trás, não. Abandonando sua lucratividade profissional, a sua profissão para sempre, mas também colocou seus dons a serviço do reino. Ele se tornou um dos 12 apóstolos, tradicionalmente reconhecido como autor do primeiro evangelho. Um dos livros mais fundamentais da história da humanidade, através do qual milhões de pessoas já se encontraram Jesus, já se encontraram a salvação. Jesus disse a Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. O chamado de Zaqueu, o chamado de Mateus na coleteria de imposto. Foi o momento em que Jesus entrou na vida e no coração de Mateus. E ele recebe Jesus com alegria. O banquete é o símbolo dessa alegria transbordante. Deixar a vida velha para trás ao levantar e seguir Jesus. Como Mateus, que abandonou sua fonte de renda, seus status social corrupto. Uma vida nova e com um propósito de cobrador de imposto, ele se tornou evangelista. Um dos maiores pilares da igreja nascente. Jesus restaurou a vida de Zaqueu e de Mateus. Não apenas perdoou. Na vida de Mateus, Jesus transformou os seus talentos, provavelmente as suas habilidades com números, com as notações de um serviço sagrado. Ele descreveu a genealogia e os feitos de Cristo. Portanto, Zaqueu e São Mateus são faróis de esperança para todos nós nos dias de hoje. Ele nos mostra que não importa quão longe estamos ou quantos impostos cobramos das nossas fraquezas, o convite de Jesus é para mim e é também para você. Desce depressa da árvore, porque hoje eu devo ficar na tua casa. É o chamado dele hoje para cada um de nós. Segue-me, este é o chamado, que continua de pé. É um chamado que continua de pé. Basta termos um coração aberto e alegre, como de Zaqueu. E a resposta pronta e radical de Mateus. Que possamos, como eles, dizer, com toda certeza, seja bem-vindo, Senhor, na casa do meu coração. Que nós possamos dizer isso hoje para o Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, na casa do meu coração.
Ficamos por aqui hoje. Espero você amanhã para juntos fazer a nossa reflexão da palavra de Deus. Um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.